Infelizmente, uma notícia muito triste em que uma idosa foi resgatada pela Polícia Civil no dia 4 de julho após importantes denúncias anônimas. Importante a gente destacar isso aqui, que essas denúncias anônimas levaram as equipes da DECRIM até essa residência no Parkway, onde eles encontraram essa idosa em uma situação completamente insalubre, Nicole. Eu vou conversar aqui com a doutora Ângela, ela que está completamente inteirada dos fatos, ela que acompanhou desde o início. Doutora Ângela, antes de mais nada, muito boa tarde, obrigado por nos receber. Doutora, como é que foi o recebimento dessa denúncia até as providências iniciais adotadas pela DECRIM? Boa tarde a todas as pessoas. A DECRIM recebeu uma denúncia anônima dizendo que essa senhora, essa vítima, estava em situação de maus-tratos e abandono. E a delegacia, como de praxe, o protocolar, foi ao local para a averiguação e, chegando lá, foi impedido pelo filho de fazer a visita, de entrar a essa casa. Em razão disso, foi representado por um mandado de busca e o juiz concedeu o mandado de busca, inclusive com força de arrombamento, se necessário. E realmente foi feito o arrombamento porque não tinha ninguém em casa para acompanhá-la. Então essa vítima estava numa situação extremamente deplorável, só de fralda, com velas acesas, a casa totalmente insalubre, e ela foi resgatada, ela foi encaminhada para a UPA, e da UPA ela foi encaminhada para o Hospital das Forças Armadas e ela veio a óbito ontem, na data de ontem. Doutora, o que chama a atenção é de que até mesmo um outro filho dela foi impedido de fazer visita a ela, né, doutora? Sim, nós tivemos informação também que o outro filho foi impedido de receber visita, de fazer a visita para a mãe. Em razão disso, o autor, que depois ele chegou à casa e foi preso em flagrante nesse dia, ele foi preso em flagrante pelo crime de exposição a perigo, pelos maus-tratos e pela violência psicológica. E a violência psicológica também em razão de não deixar outros familiares chegar perto ou verificar. Porque fica muito mais fácil de cometer outros crimes quando você afasta os familiares, afasta a vítima de outros familiares que poderia olhar, fazer uma denúncia, poderia impedir também algum tipo de maus-tratos ou de abandono. Doutora, muito provavelmente o objetivo desse filho aí, se é que podemos chamar de filho, ele tinha interesse maior no valor da aposentadoria da idosa, né? Então, nesse primeiro inquérito que se apurou essa denúncia, também se está apurando ainda a apropriação indébita, se tem alguma apropriação indébita, se tem um desvio desse dinheiro que ela recebe, porque ela recebe de uma aposentadoria de mais de R$30 mil. Então, se tem um desvio dessa função desse dinheiro, em que circunstâncias se deu, e essa apuração ainda está acontecendo. Essa idosa foi vítima de uma violência gravíssima, né, doutora? E, lamentavelmente, 29 dias após ela ter sido resgatada por vocês, ela faleceu ontem no Hospital das Forças Armadas. É possível dizer, doutora, no primeiro momento, que a causa mortis poderia estar relacionada à situação em que ela foi encontrada? A princípio parece sim, mas nós precisamos ter a resposta do IML, que o corpo foi examinado, então precisamos desse laudo para saber se tem um vínculo entre a morte e os primeiros fatos que chegaram para nós, que foi o abandono, que foi os maus-tratos, que foi essa exposição a perigo, se realmente tem um vínculo entre essa morte e esses crimes pelos quais o filho dela foi preso no dia 4 de julho. Então está se verificando isso, e se verificado que realmente tem vínculo entre a morte, se foi o maus-tratos, a exposição a perigo causou a morte, essa pena pode ser aumentada e pode chegar até 39 anos de prisão. Esse indivíduo já tinha outras passagens, doutor? É de conhecimento? Não tinha outras passagens. Nicole. Oi, Ailton. Se quiser perguntar, a doutora está te ouvindo, tá? A doutora Ângela, ela está com ponto, ela está te ouvindo. Oi, doutora Ângela, muito boa tarde, obrigada por participar do nosso DF Alerta, viu? Em uma época em que a gente tem recebido muitas denúncias, muitos casos parecidos de idosos sendo maltratados dentro de casa por filhos, por netos, enfim. E o que me chama muita atenção é que nessas áreas, por exemplo, Asa Sul, Parkway, o que tem em comum esses idosos é que muitas vezes, como a senhora comentou, recebem um valor alto na aposentadoria
e aí os filhos, né, querem ficar com esse, tomam conta desse dinheiro, acabam não passando ou repassando para esses idosos, para que eles possam ter uma qualidade de vida, uma boa qualidade de vida, cuidar dos seus pais nesse momento da vida. Infelizmente, a gente tem recebido muitos casos assim tristes demais. O que tem mudado? Esses casos, eles estão acontecendo com mais frequência ou as pessoas, elas estão se conscientizando mais sobre fazer denúncias, né? Sobre o que é considerado maus tratos a idosos, por exemplo. E o que eu quero saber também é como as pessoas fazem para denunciar. Tem um telefone direto com a delegacia ou direto no 197, é o número onde as pessoas fazem esse tipo de denúncia também de maus tratos a idosos? Nicole, boa tarde, é um prazer falar com vocês. O que você trouxe é muito importante, porque, na verdade, isso prova que em todas as classes sociais pode haver, sim, a violência contra a pessoa idosa. Sim. E temos muitos casos também em lugares, pessoas que têm uma renda alta, que os filhos ou pessoas próximas se apropriam ali da sua renda e faz uma destinação diferente da que deveria ser, que é o quê? O cuidado, né? A alimentação, o cuidado, o médico. Então, é muito importante isso que você trouxe. Na verdade, isso acontece, tem acontecido mais casos, se tornando mais público, porque a imprensa, a polícia, a gente tem feito um trabalho também de divulgação do que é a violência contra a pessoa idosa, que é crime. Aqui no DF, desde 2016, nós temos uma delegacia específica no atendimento ao combate à violência contra a pessoa idosa. Então, é natural que se tenham mais casos registrados. Isso não quer dizer que os casos tenham aumentado, mas tem aumentado os números de casos registrados. E isso é muito importante porque a gente sai das cifras ocultas, né? Então, e é importante, muito importante a denúncia. Nesse caso específico, essa senhora só teve a oportunidade de ser socorrida, mesmo tendo ido a óbito agora, ela teve uma dignidade, ela teve acesso a essa dignidade de ser acolhida por uma equipe policial e ser socorrida. Então, a denúncia não é clichê, a denúncia tem salvado vítimas, salvado vidas de pessoas, porque chegando a denúncia na delegacia, os policiais vão a esse local. A Adecrim tem um protocolo de atendimento à pessoa idosa, então segue esse protocolo de verificar se tem comida em casa, se tem remédio, quem é o curador, se essa pessoa está sozinha. Então, a denúncia é extremamente importante, pode ser feita pelo 197. Também, todas as delegacias do DF, nós temos uma seção especializada de atendimento à pessoa idosa e também aqui na Adecrim, que funciona de segunda a sexta, de meio-dia às 19 horas. Doutora, assim como nos casos de violência contra a mulher, nos casos de maus tratos a idosos, a gente vê que é importantíssimo, né? Que vizinhos, que pessoas, como na semana passada nós mostramos aquela senhora que foi resgatada lá na Asa Sul, porque um porteiro notou, né, que essa movimentação extrema, notou que ela estava sendo mantida em cárcere mesmo pelo próprio filho. Então é muito importante que as pessoas identifiquem e façam essa denúncia. Assim como a gente sempre fala aqui que nos casos de violência doméstica, os vizinhos, as pessoas têm que se meter, sim, têm que contribuir para que esse tipo de crime aconteça. É a mesma coisa com os idosos, né? Nos casos de maus tratos a idosos. O que caracteriza maus tratos nesse caso para a senhora, para que as pessoas possam ficar mais atentas? Então, maus tratos é qualquer ofensa à pessoa idosa, seja uma ofensa à sua integridade física, à sua integridade moral, à integridade psicológica também, porque é muito importante falar da violência psicológica, porque ela abre porta para outras violências, e também a violência patrimonial ou a violência sexual, que também acontece com as pessoas idosas, embora a gente ache que isso não aconteça. Na verdade, essa denúncia, assim como na violência contra a mulher, é importante ser feita, é importante que os vizinhos observem se tem um barulho diferente, se essa pessoa idosa nunca sai de casa, se ela percebe um mau cheiro na casa, porque geralmente tem essa situação de mau cheiro. E mais ainda do que a violência contra a mulher, porque no caso da violência contra a mulher, essa mulher pode ser empoderada, denunciar esse autor e se livrar desse casamento tóxico, né? E no caso das pessoas idosas, que quase 60%
80% da violência praticada contra as pessoas idosas aqui no DF são praticadas por filhos, por netos e depois por cônjuges e por pessoas cuidadoras. Então, nesse caso, é mais difícil ainda, porque não existe o ex-filho, não existe o ex-neto. Então, é muito importante que vizinho, sim, meta o bedelho, que faça denúncia, que meta a colher, sim, que participe. A participação da sociedade, dos vizinhos, é extremamente importante para que nós combatamos a violência contra a pessoa idosa. Importantíssima essa diferença, viu, doutora? Que no caso dos idosos, por exemplo, muitos não têm nem acesso à informação, não têm acesso ao celular, não conseguem fazer essa denúncia. Alguns com doenças como Alzheimer, nós mostramos aqui, que não tem a menor condição, né, de relatar o que está acontecendo ou de procurar uma ajuda. Então, realmente é muito mais importante que as pessoas fiquem mais atentas e façam essa denúncia. Parabéns, viu, para a senhora aí pelo todo o trabalho e toda a equipe por esse excelente trabalho. Então, o que mostra que a gente realmente pode contar, inclusive, né, principalmente nesses casos de denúncias. Então, denuncie que os casos estão sendo apurados e os autores estão sendo punidos. Obrigada, doutora Ângela.